Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A guerra começou há quase 2 semanas e desde então o número de refugiados não para de crescer. Nesta altura, calcula-se que 1 milhão de ucranianos já tenha deixado o país. Então, quando você se despede da sua casa, do seu lar, sem a certeza ou a segurança de que vai retornar a ter a vida como anteriormente, o seu cérebro entra num processo realmente delicado de crise. É de facto impressionante a massa de gente que continua a chegar. São milhares e milhares de pessoas, sobretudo mulheres, crianças e idosos, porque os homens ficam para trás para defenderem as suas cidades, as suas terras do invasor russo. Há muitas histórias por entre estas pessoas que chegam, a maior parte delas não fica muito tempo, apanha um comboio em direção, sobretudo à Polónia e também a outros países vizinhos. Na semana passada, Rússia e Ucrânia fecharam um acordo para a criação de corredores humanitários para a passagem de refugiados e recursos básicos. Essa segunda rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia, delegações dos dois países, não teve acordo sobre cessar-fogo, mas há uma promessa dos russos de formação de corredores humanitários para os civis. Promessa que Putin tratou como se já fosse uma realidade, o que o resultado da reunião mostra que não é verdade. É a garantia para que civis consigam deixar o território ucraniano e que tenham acesso a recursos básicos. A comunidade internacional investiga a suspeita da prática de crimes de guerra e contra a humanidade durante a ofensiva russa na Ucrânia. Estou convencido, é o que ele diz, atenção, esse é o procurador de Haia. Estou convencido de que há uma base razoável para acreditar que tanto os supostos crimes de guerra quanto os crimes contra a humanidade foram cometidos na Ucrânia em relação aos eventos já avaliados. Entre os que tentam escapar da guerra, muitos ainda têm de superar uma outra barreira, a discriminação. Inacreditavelmente, há relatos na Ucrânia de que grupos têm sido preteridos ou até impedidos de cruzar a fronteira por causa de sua raça ou de sua origem. Quem conseguiu fugir do país depende da solidariedade estrangeira. Após quase 18 horas no trem, chegamos à Polônia. Junto com o carimbo do passaporte, os refugiados recebem doações, como alimentos e fraldas. A crise humanitária, o drama dos refugiados, são tema do Item Mais de hoje. Na primeira parte desse episódio, conversamos com Matias Brotero. Ele é um enviado especial da CNN Brasil e está nesse momento na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia. O Matias está no leste europeu desde o início do conflito e vai trazer pra gente um relato mais pessoal do que ele tem visto, do que ele tem ouvido por lá. Matias, muito bom te ter aqui no Item Mais. Abriu um espaço aí na sua agenda. Matias está praticamente 24 horas na tela da CNN Brasil, trazendo informação ao vivo na nossa programação. Matias, antes de mais nada, parabéns pelo trabalho. E é uma honra falar com você. Mais uma vez, obrigada e bem-vindo. Não, o prazer é todo meu, Carol. Obrigadão. A gente tá na correria aqui. Inclusive, eu tô agora numa estação de trem, na maior estação de trem da cidade de Przemyśl, que fica a mais ou menos 12 quilômetros da fronteira entre a Ucrânia e a Polônia. E aí, aqui no fundo da estação, tem um cafezinho onde deu pra parar pra falar, mas a estação tá completamente abarrotada de pessoas tentando sair daqui, buscar destinos pra Europa. Então aqui, assim, o que não falta é notícia, Carol. Então é exatamente isso que a gente quer, Matias, ainda mais esse teu olhar pessoal de jornalista in loco. Você esteve em Kiev no início da guerra, Matias. O que mais te chamou a atenção nesse movimento de saída do território ucraniano? O que você traz pra gente de maior destaque da tua vivência, de conversas com os ucranianos? Olha, o que eu fiquei mais abismado, até assim, refletindo um pouco do que as pessoas pensavam lá em Kiev, é que assim, a capital da Ucrânia não era um lugar muito visado pela Rússia até então. As pessoas pelo menos não achavam isso, porque a zona de conflito estava na região leste, na região de Donbass, ali nas repúblicas autodeclaradas, né, de Donetsk e Lugansk. Então ninguém imaginava que a capital fosse ser alvo logo de cara. E aí, de um momento para o outro, em questão de horas, as notícias começaram a chegar de que Kiev poderia ser alvo sim,
e daí numa madrugada o que a gente ouviu foram muitas bombas, sirenes tocando, as pessoas realmente não estavam esperando. Então foi um corre-corre para sair de lá, né? Muita gente tentando sair, os trens completamente lotados. Até agora tá assim, né? Claro, eles estão ajudando de todas as maneiras possíveis, mas o que mais me chamou a atenção foi como o movimento de saída de Kiev, o movimento do avanço russo foi completamente inesperado. Como você diz, né, Matias, muitas famílias pegas de surpresa, não estavam esperando esse ataque à capital ucraniana. E isso tornou o processo de saída ainda mais difícil? Sim, totalmente, Carol. As pessoas pegaram exatamente o que elas podiam pegar, né, o que elas consideravam essenciais. Muita gente, até aqui na estação de trem onde eu estou agora, tem muita gente com animaizinhos, né, dentro de caixinhas, uma mala bem grandona, daquelas de viagem de férias mesmo, que você fica 30 dias fora, e uma mochilinha. E é isso, e elas deixaram as casas para trás. Então, quando você pergunta para as pessoas, e aí, o que você trouxe? Somente as roupas do corpo, algumas coisas, não sei quanto tempo vou ficar fora, mas eu não sei, não faço a mínima ideia da situação, como é que tá lá em casa agora, se foi bombardeado, se não foi. E tem gente que ficou para trás também, né? Isso é o mais grave, além da parte material. Mas, assim, muitos homens ficaram para trás porque eles têm que servir o exército. Homens com idades entre 18 e 60 anos, eles têm que ficar no front. Então, o que eu vejo muito aqui na Polônia são mulheres, são crianças, é um fluxo muito grande. Inclusive, especificamente hoje, né, eu tô vendo muita criança, mais do que qualquer outro dia, né? Então, é uma cena muito impressionante. Você vê uma pessoinha tão pequena tendo que sair do país dela, praticamente às forças, né? Porque ela não pode ficar lá com a mãe dela, às vezes com vários irmãos, com um bichinho de pelúcia, vindo para um país, para um local que às vezes nem sabe para onde vai, né? É bastante emocionante, uma cobertura bastante emocionante, que você se divide entre apuração e ouvir as pessoas com emoção. Às vezes é difícil conter emoção. Eu imagino, Matias. História de partir o coração. Você lembrava muito bem pra gente, os homens não podem deixar o território ucraniano. Entre 18 e 60 anos, eles têm que servir, estar ali no fronte, estar diante da guerra. Matias, dessas histórias que você acompanhou, alguma te chamou mais a atenção, de famílias que foram separadas por conta da guerra? Teve uma que me chamou muito a atenção, Carol. Foi, inclusive, um entrevistado que eu entrevistei ele ao vivo na CNN, um rapaz de 15 anos, estudante, que tinha acabado de chegar de Kiev, e ele contou que a casa dele foi alvejada, né? Eles não sabem como, se foram tiros de armas ou um pedaço de um míssil, um ricochete, algo assim, mas que estavam ele, a mãe, a irmã e o pai na casa quando tudo aconteceu, um barulho muito grande, eles saíram às pressas, parte da casa ficou realmente quebrada, ninguém viu, ainda bem, mas ele teve que deixar a casa às pressas, eles vieram para a Polônia de carro, o pai teve que ficar para trás e ele se emocionou bastante, a mãe se emocionou bastante quando eu conversei com a mãe também, porque eles estavam em contato com o pai, ele estava bem, ele estava em casa, ainda não tinha sido convocado, assim por dizer, mas estava, digamos, de plantão, de prontidão, se fosse necessário, mas não sabiam quando ia ver o pai de novo, e assim, estavam constantemente falando pelo WhatsApp, sabe? Foi muito emocionante, porque uma vez que você se coloca no lugar da outra pessoa, eu pensei no meu pai, né? Claro, então é bastante emocionante, e essa é só uma das histórias, né? Tem muitas outras que a gente acaba sendo pego de calças curtas, digamos assim, a gente espera ser jornalista e acaba sendo Matias mesmo, né? Não tem jeito. Água nos olhos, né? Não tem como, Matias. Matias, vamos lá. Qual que é a principal dificuldade para quem quer deixar a Ucrânia nesse momento? A principal dificuldade são as filas, muitas filas para entrar nos países. Aqui na Polônia, por exemplo, é o país que mais recebe os refugiados, então são filas de carros, muitas vezes que passam ali dos 20 quilômetros. Teve gente com quem eu conversei que teve que deixar o carro na estrada, andou por alguns quilômetros, passou a fronteira e pegou um outro carro em outro ponto. Não sabe se vai ver o carro depois, mas isso é o que menos importa. Então são filas muito grandes. O frio também, né? Porque se tem fila, tem muito tempo de espera. E aí, junto com isso, você tem o frio de mais ou menos menos 2 graus ali, às vezes entre menos 2 e 2, mas com uma sensação térmica muito inferior. Falta de comida para conseguir passar a fronteira. Então, acho que o passar a fronteira é a maior dificuldade nesse momento, Carol. Você fala da Polônia, Matias, com a gente. Polônia que está recebendo muitos refugiados, muitos ucranianos. Quais são os outros destinos nesse momento, Matias, para onde a população está se deslocando agora na Europa? É curioso, Carol, que muitas pessoas com quem eu tenho falado agora, pelo menos os refugiados que estão vindo aqui para a Polônia, estão indo para a Alemanha. Há um senso muito grande de solidariedade por parte dos alemães. Eu ontem, por exemplo, conversei com uma família, uma mãe e 4 crianças que tinham acabado de chegar aqui.
o pai de um alemão ficou sabendo dessa história, pediu para o filho vir de Stuttgart até aqui a Polônia. Eu confesso que eu não sei quanto tempo demora, mas certamente demorado de um país para o outro. Ele veio buscar a família. Ele falou, olha, não sei quanto tempo eu vou ficar com eles em casa, pode ser 1 ano, pode ser mais, pode ser menos, depende tudo do contexto político, mas nós estamos aqui de braços abertos. E esse é só um dos alemães com quem eu conversei. Então, a Alemanha é um país que está recebendo muitos refugiados, a Romênia também, a Eslováquia, são, claro, países vizinhos aqui que fazem fronteira, que dividem fronteira com a Ucrânia, mas também outros países da Europa, o Reino Unido também já abriu as portas para 200 mil refugiados, o próprio Brasil já se colocou à disposição. Então, assim, são muitos países. Pela nossa lista da CNN, a gente tem um levantamento que até então eram pelo menos 33, se não me engano, que estavam dispostos a receber os ucranianos. Então, é um verdadeiro êxodo. A ONU já trata como possivelmente a maior crise migratória dos últimos 100 anos na Europa e não para de ter gente vindo para cá, né? Inclusive, os países estão começando a se preparar para um cenário que eles mesmos não estavam programados, né? Uma coisa é você receber alguns refugiados, outra é você ter muita gente vindo, né? O governo tcheco, por exemplo, decretou estado de emergência, justamente por causa da possibilidade de um aumento muito grande de pessoas indo para lá, de refugiados indo para lá. Aqui na Polônia, capital Varsóvia, o prefeito me disse que estava falando com o governo federal para manter a logística e conseguir receber todas essas pessoas. Porque, assim, é muito impressionante, Carol, o fluxo é muito grande de pessoas entrando e saindo, assim, você não tem só um grande movimento. Não, são 24 horas por dia de refugiados chegando e deixando o país em trens, ônibus, carro. Uma cidadezinha, a vila de Midica, né, que está na fronteira entre a Ucrânia e a Polônia, ela tem 6 mil habitantes. E assim, o que a gente vê aqui nessa região são refugiados e voluntários e também ativistas. Os hotéis estão completamente lotados, então isso é só um microcosmo que representa um macrocosmo, né? O êxodo total, né? Muita gente chegando e muitos países recebendo essas pessoas. Matias, é uma realidade muito distante da nossa. Para quem está nos acompanhando, conseguir entender como é que é essa assistência. Quando a pessoa cruza a fronteira, o que acontece? Autoridades recebem essas pessoas? Há um controle, por exemplo, de documentação desse ucraniano que deixa o território em direção à Polônia, no caso, o país onde você está? Sim, Carol, há um controle de passaporte, como entrada e saída de qualquer país. Aqui, especificamente na Vila de Midica, quando as pessoas entram, elas podem vir de carro, de ônibus ou a pé. E é curioso que quando elas vêm a pé, elas vêm com uma cara meio perdida, não sabem para onde ir, claro, carregando malas, animais nas caixinhas, famílias. E aí você tem assistentes voluntários que recebem essas pessoas num primeiro ponto. Lá elas podem comer, tomar alguma coisa, às vezes elas ficam quilômetros, né, para conseguir passar, horas e dias para conseguir passar a fronteira. Então, existe um primeiro atendimento, inclusive médico, se for necessário. Aí, de lá, essas pessoas seguem para uma outra cidade, que é a cidade onde a gente está agora, de Przemysl, que é uma cidade maior, um pouco maior, e tem ali um dos maiores centros de apoio aos refugiados. E aqui tem um abrigo para elas, ou elas podem pegar um ônibus, elas ficam em boxes, né, como se fosse um grande supermercado, até é um grande supermercado desativado, e as lojas, os locais onde ficariam as lojas, o mercadão, tem placas com nacionalidades nessas placas, onde as pessoas podem ficar nesses boxes e de lá elas pegam um ônibus para diferentes países, diferentes destinos. Isso é uma maneira de sair da Polônia, por exemplo, né? Outra maneira é elas irem de carona com uma pessoa que eu conheci que foi para Stuttgart, ou até mesmo ficarem na Polônia. Tem muita gente que conhece família ou acaba fazendo uma amizade por aqui e fica aqui. Agora, Carol, acho que é importante a gente ressaltar o seguinte, já que a gente está falando de fronteira, a CNN e eu mesmo, em entrevistas, ouvi muitos relatos, e a CNN também, relatos de racismo na fronteira, racismo e preconceito de pessoas que não são, por exemplo, ucranianas, ou então de negros que foram colocados em segundo plano em relação a ucranianos brancos, por exemplo, na hora de passar a fronteira. Você chegou a presenciar essa situação, Matias? Presenciar não, Carol, mas um entrevistado me falou que sofreu racismo, que o irmão dele ficou, inclusive, os dois são negros, africanos, e o irmão dele que inclusive ficou na fronteira, ele conseguiu até passar, mas ele foi colocado para trás, e o irmão dele mais ainda. Ele é um estudante que estava lá na Ucrânia e que ele foi colocado para trás em relação a outras pessoas brancas e sofreu racismo de acordo com ele. E isso foi confirmado. O próprio ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, pela primeira vez,
falou, olha, a gente precisa receber as pessoas, todos os refugiados, da mesma maneira que nós. Os mísseis não são diferentes para pessoa A ou pessoa B. Então, é uma realidade que vem acontecendo na fronteira. Fora que também tem casos de violência, as pessoas são ou deixadas para trás, ou então tem gente que sofre a violência física também, né? Então, a fronteira não é uma região pacífica, digamos assim. Matias, para a gente encerrar nossa conversa, qual é o grande desafio para esse refugiado? O que eles relatam de maior apreensão nesse momento? A maior apreensão, Carol, é de não saber quando você vai voltar para casa. Porque, assim, a Polônia tem sido muito solidária, isso é praticamente unânime. Eu falo com as pessoas e elas agradecem os poloneses, agradecem pela acolhida, por todas as doações, muita roupa para doar, comida, água, lugares para ficar, mas ninguém sabe quando vai voltar para casa. Então, a maior apreensão é não saber exatamente o que vai acontecer, não só com a casa delas, que está sofrendo muitas vezes bombardeio, mas também os entes queridos que estão lá, os pais, às vezes são muito velhinhos, não conseguem sair de lá, os maridos que ficaram por lá também. Então, é você deixar uma vida para trás e recomeçar algo novo que você não sabe nem por que você está fazendo isso, nem para onde você deve ir. Agora há pouco eu falei com uma menina, uma jovem que é estudante de psicologia ucraniana, e ela está aqui nessa estação de trem de Przemyśl e vai agora para Berlim. E eu falei, mas você tem onde ficar? Ela e a mãe dela. Ela falou, não, a gente vai para lá, vamos tentar achar alguma coisa. Meu sonho é seguir meus estudos, espero que consiga seguir meus estudos na Alemanha, mas não sabemos onde vamos ficar. A gente vai ficar aqui pelo menos na estação até 7 da manhã, ou seja, vamos ficar aqui pelo menos mais 12 horas, vamos pegar um trem sem saber o que vai acontecer e quando que eles vão poder voltar para casa, Carol. Duro demais, Matias, muito duro. Obrigada por compartilhar conosco, Matias, a tua experiência, o teu olhar, não só o do Matias jornalista, mas também o do Matias homem, que está aí vendo de perto e trazendo relatos que nos emocionam aqui sem sombra de dúvida. Mais uma vez, obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Carol, o prazer é todo meu. Falando ainda dos refugiados que saem da Ucrânia, a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas já tinha falado na semana passada, antes da guerra começar, que o número de refugiados ucranianos poderia chegar a 5 milhões. Com o deslocamento em massa da população ucraniana para países vizinhos, começa um novo capítulo da crise humanitária causada pela invasão russa. Afinal, em que condições viverão os refugiados? Quais são os impactos sociais, econômicos, políticos para a Europa? Sobre essas e outras questões, seguimos aqui nessa conversa no Item Mais com o Luiz Fernando Godinho. Ele é porta-voz da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur. Luiz Fernando, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Ok, obrigado a vocês pela oportunidade de falar com os ouvintes do podcast. Luiz Fernando, há pouco a gente conversava com o Matias Brotero, nosso enviado especial da CNN Brasil, que está nesse momento na Polônia, e ele relatava para a gente o drama dos refugiados no leste europeu. Qual que é o tamanho, nesse momento, do problema que temos, Luiz Fernando? A ONU trabalha com qual estimativa quando falamos em número de refugiados por conta do conflito na Ucrânia? Pouco mais de uma semana após o início dessa crise na Ucrânia, nós já contabilizamos 1.200.000 refugiados ucranianos nos países europeus que fazem fronteira ao oeste da Ucrânia. Isso sem contar outros cerca de 96 mil refugiados que foram para o lado da Rússia. É uma crise realmente muito grande, com um impacto humanitário devastador, no qual a gente tem visto aí um movimento muito intenso de pessoas em pouco espaço de tempo. Hoje nós temos, além da Polônia, onde está o correspondente de vocês, nós temos países como Hungria, Moldóvia, Eslováquia, Romênia e Belarus e a própria Federação Russa recebendo essas pessoas em seus territórios. É um movimento muito intenso, com grande repercussão e com necessidades humanitárias urgentes. Podemos estar diante da maior crise humanitária dos últimos tempos, Luiz Fernando? Olha, é muito difícil e muito triste ao mesmo tempo fazer essas comparações. O mundo hoje vive uma série de conflitos que geram crises humanitárias em diferentes partes do planeta. Se a gente olhar, por exemplo, a crise na Síria, já tem 6,8 milhões de refugiados, principalmente nos países vizinhos, e outros 6,7 milhões de deslocados internos, ou seja, dentro da própria Síria.
O Afeganistão já responde por 2,8 milhões de refugiados em todo o mundo, o Sudão do Sul 2,2 milhões e por aí vai. Certamente essa será uma crise humanitária importante, de grandes proporções, e esperamos que ela não se transforme em uma das maiores dos últimos tempos. E é claro que diante de um aumento do número de refugiados, há uma série de impactos. Impactos econômicos, sociais, políticos, principalmente quando a gente olha para a Europa, Luiz Fernando. Quando a gente fala das questões humanitárias, qual é hoje a projeção desses impactos diante desse alto número de ucranianos deixando o território? Olha, aqui no Acnur a gente está focado nos impactos humanitários. Nós somos uma agência humanitária e, por isso, temos que estar atentos a essas questões. Obviamente que acontecerão outros impactos de ordem econômica, política, mas eu me reservaria o direito de comentar mais por esse lado humanitário. Então, a gente vê essa projeção de pessoas afetadas, como eu falei na resposta anterior, e aí você tem os impactos na vida dessas pessoas, né? São pessoas que estão sendo forçadas a se deslocar, vão ter que abandonar suas casas, abandonar os seus estudos, abandonar os seus projetos de vida e reconstruir isso em outro país. Aquelas pessoas que não estão deixando a Ucrânia também estão sendo afetadas porque elas tiveram as suas cidades, né, atacadas e estão tendo uma série de infraestruturas destruídas. Então, esses impactos são de ordem pessoal muito grandes, né? Além desses outros impactos que acontecerão certamente de ordem econômica, política e social. Mas os impactos humanitários já são muito relevantes e a gente espera que essa crise possa se solucionar para que isso seja minimizado e as pessoas possam retornar aos seus países. Estamos falando, Luiz Fernando, de milhões de refugiados. A Europa está preparada, do ponto de vista humanitário, para receber essa população? A gente tem a União Europeia concedendo uma proteção temporária aos refugiados da guerra. O que isso significa? A Europa, sim, está preparada, acho que já está dando demonstrações, né, de grande solidariedade em relação a essas pessoas, as fronteiras estão abertas, os países estão mobilizados para garantir a recepção dessas pessoas nesse primeiro momento da resposta humanitária. Temos visto também a população desses países acolherem essas pessoas e demonstrarem uma grande solidariedade com elas. Isso é muito importante e precisa ser reconhecido. A gente precisa, nessa discussão, contextualizar também essa questão dos números, né? Se a gente olha os países que mais recebem pessoas refugiadas, está longe de ser na Europa, né? Por exemplo, a Turquia é o país que mais tem pessoas refugiadas hoje por causa da guerra no Afeganistão, da crise no Afeganistão. A Colômbia vem em segundo lugar por conta da crise na Venezuela. A Alemanha é o único país que aparece nessa lista de 5 maiores países que acolhem refugiados, né? Depois você tem o Paquistão associado à questão do Afeganistão e você tem Uganda associado à questão no Sudão do Sul. Ou seja, a grande maioria das pessoas refugiadas no mundo estão em países pobres, em países em desenvolvimento. Então, certamente a Europa tem condições de receber essas pessoas, mas é claro, isso não significa que os países europeus devem estar sozinhos nessa resposta. A comunidade internacional precisa continuar apoiando não só essa resposta humanitária nos países vizinhos à Ucrânia, dentro da Ucrânia, como também outras emergências humanitárias que, infelizmente, seguem acontecendo no mundo. Mas é importante não caracterizar isso como uma coisa que vai, digamos assim, algo que vai ser extraordinário, né? Porque existem muitos mais refugiados, muitos outros pessoas refugiadas em outras partes do mundo, em países muito menos desenvolvidos que os da Europa. Então é importante contextualizar essa discussão. Você fala em apoio da comunidade internacional, Luiz Fernando. Como pode se dar esse apoio da comunidade internacional, não só para o país que abriga, mas também para esse cidadão refugiado? Olha, no caso do Acnur e de outras agências humanitárias, nós lançamos há cerca de uma semana 2 grandes apelos para a comunidade internacional, que juntos somam 1,7 bilhão de dólares. Isso é para financiar as diferentes etapas e processos dessa resposta humanitária. Começa com o abrigamento, a presença na fronteira, passa pela questão da saúde, da alimentação, da água, do apoio psicossocial, prevenção à violência de gênero, à exploração sexual de crianças, enfim. Uma resposta humanitária é algo muito complexo que tem várias camadas
de ação. Então, a comunidade internacional pode, antes de tudo, financiar essa resposta por meio de doações ao Acnur e a outras organizações humanitárias que estão envolvidas nisso. Deste 1,7 bilhão, me referi antes, 1,1 bilhão de dólares está voltado para respostas dentro da Ucrânia. E outros 550 milhões de dólares estão voltados para os países fora da Ucrânia, porque, como vimos antes, o número de pessoas refugiadas estimado é de 4 milhões e o número de pessoas dentro da Ucrânia em necessidade humanitária está estimado em 12 milhões. Então, essa diferença de valores reflete essas projeções. E isso vale também para nós como indivíduos, que podemos fazer doações a esses apelos. No caso do Acnur, tem um site já, uma página no nosso site disponível para isso. Agora, há outras maneiras de ajudar. A comunidade internacional também pode enviar especialistas, financiar os próprios países fora desse apelo que é feito pelas agências da ONU e, antes de tudo, manter as suas fronteiras abertas para que essas pessoas, caso queiram seguir nessa jornada e chegar em outros países além da Europa, possam ter essa capacidade e essa opção de chegar. O Brasil, por exemplo, acaba de emitir um visto humanitário que vai facilitar a entrada não só de refugiados da Ucrânia, como também de apátridas que vivem na Ucrânia. E aí é importante fazer essa ressalva porque os apátridas são aquelas pessoas que não são reconhecidas como nacionais por qualquer país. Então elas têm uma camada extra de vulnerabilidade. Sendo apátrida, a pessoa não tem certidão de nascimento, não tem documento de identidade e, consequentemente, não terá um passaporte para poder viajar. Então, ao ter a possibilidade de ter um visto humanitário, essa pessoa pode sair da Ucrânia e chegar a outro país. No caso do Brasil, por força da nossa legislação, essa pessoa terá, inclusive, a oportunidade de ser reconhecida como apátrida e, consequentemente, obter a nacionalidade brasileira, o que resolverá, de certa maneira, um grande problema da vida dela, que é não ser reconhecido como cidadão por nenhum país. E, obviamente, eu acho que ter uma postura, de novo, isso vale não só para os países, para a comunidade internacional, mas vale para nós também, cidadãos de qualquer país, ter uma postura solidária com essas pessoas, né? Elas estão sendo forçadas a deixar o seu país e precisam de uma chance para recomeçar. Certamente nós e os ouvintes do podcast terão a oportunidade de expressar essa solidariedade, não só em relação aos ucranianos, mas a outras pessoas refugiadas. Luiz Fernando, para a gente encerrar, vou tocar num assunto que há pouco o Matias também destacava numa conversa aqui conosco no Item Mais, que é a discriminação a refugiados ucranianos que tentam deixar o país e são impedidos devido à discriminação por conta de sua raça, de sua origem. O que pode ser feito para reprimir esse tipo de ocorrência? Bom, o Acnur está atento aos relatórios, a essas informações de pessoas que estão encontrando dificuldades para entrar nos países vizinhos à Ucrânia e está acompanhando esses casos. Nós advogamos, junto aos países vizinhos da Ucrânia, que esse acesso seja um acesso seguro para todas as pessoas, independentemente do seu status legal, da sua nacionalidade, da sua raça, assim como o acesso aos procedimentos de solicitação do reconhecimento da condição de refugiado para aqueles que querem buscar esse status. A gente tem reforçado o fato de que não pode haver qualquer discriminação contra qualquer pessoa ou qualquer grupo de pessoas, até porque a resposta humanitária ela tem como característica básica a imparcialidade, a neutralidade e a universalidade. Então, nós temos discutido com oficiais dos governos de alto escalão exatamente para assegurar que todos aqueles que estão deixando a Ucrânia, sejam eles ucranianos ou nacionais de outros países, sejam autorizados a entrar nos países vizinhos, ainda que eles não possuam documentos de viagem válidos. Luiz Fernando, é um desafio para milhões de pessoas. Muito obrigada por essa conversa conosco aqui no Item Mais. Até uma próxima oportunidade. Aqui, microfones sempre ligados. Até uma próxima. Ok, muito obrigado. Um abraço para vocês e para os ouvintes do podcast. Um abraço. O Item Mais de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta, ainda monitorando o que acontece na guerra na Ucrânia. Até lá, com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Roberto Rudney. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial,
Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.